Olá pessoal, tudo bem? Recentemente, uma pessoa que foi indicada para um ministério, antes de tomar posse, descobriu-se que ele tinha inconsistências na sua plataforma Lattes. Acabou nem assumindo o cargo por isso. Essa plataforma Lattes, que foi uma coisa genial que o CNPq fez, que colocou ali os currículos dos cientistas, pesquisadores brasileiros, né? E é uma coisa nacional e é muito usada como referência. E o CNPq fez muito bem em homenagear César Lattes, que foi sem dúvida um físico da história do Brasil e um dos maiores do mundo no século XX. Imagina que o século XX é considerado o século da física, né? E o César Lattes não ganhou, não recebeu o prêmio Nobel. Foi uma das maiores injustiças da história. E eu fui a fundo pesquisar essas coisas todas, porque é que o Brasil não tem prêmio Nobel. Imagine que tem 11 na América do Sul, a Argentina tem 5, a Colômbia tem 2, o Chile tem 2, o Peru tem, Venezuela tem, até a Costa Rica tem Nobel, Portugal tem 2, o Brasil não tem nenhum, né? Alguma coisa tá estranha nisso. E descobri algumas injustiças, entre as quais essa do César Lattes é a maior. Porque, antes eu preciso só falar uma coisinha sobre Nobel. Alfred Nobel, um sueco, cientista, engenheiro químico, ele tem centenas de invenções, mas uma em particular que foi o seguinte: ele jovem descobriu o inventor da nitroglicerina, um italiano, e ele ficou apaixonado com aquilo, achou aquela coisa, um líquido com aquele poder explosivo. E aí eles tinham um escritório de pesquisas e desenvolvimento, cientistas, né? Ele e o irmão, e receberam uma encomenda de uma empresa de engenharia para fazer túneis e canais. Eu até outro dia citei o canal do Eire, que foi feito à base de pólvora. Aquilo não controlava direito, a quantidade enorme de pólvora, morria muita gente por conta disso. E a nitroglicerina parecia ser uma coisa boa, mas a nitroglicerina explodia fácil demais, né? Era um poder muito forte, mas um líquido, você não podia encostar em nada. E pediram para que eles pesquisassem um explosivo para túneis e canais e tudo, que fosse melhor que a pólvora, sabe? E eles se prenderam na nitroglicerina, tentando. Até um dia houve uma explosão, o irmão dele falece. Eles já estavam, veja bem, tentando estabilizar a nitroglicerina. Inventaram a dinamite, Nobel inventou a dinamite. Mas antes disso, o irmão dele morre e um jornal publica uma manchete dizendo o seguinte: morreu aquele que queria causar a morte. E aí caiu a ficha para a Nobel, dizendo, espera um pouquinho. Então isso aqui não é só para fazer túnel e canal, isso é um poder de bomba, né? Vai ser militarizado isso aqui, isso vai virar arma, né? Mas ele continuou na pesquisa e desenvolveu a dinamite. Em 1867 ele patentia a dinamite. Imagina, uma invenção dessa, o mundo todo queria comprar isso. Só que isso não é uma coisa que você transite com isso para lá e para cá. Ele acabou montando fábricas no mundo todo. Nos 5 continentes, Nobel tinha fábrica. Vivo ainda, jovem. Ele simplesmente se tornou o homem mais rico do mundo. Se não for o mais rico, era um dos mais ricos. E ele foi descobrindo. Ele sempre foi muito decepcionado com a natureza humana, com o ser humano. Ele, no caso, morreu solteiro, ele teve uma amiga na vida, o relato diário só dessa amiga que era confidente dele, mas ele se relacionava muito mal com as pessoas, vivia em laboratório, achava o ser humano pouco justo, pouco correto e tal. Mas ele foi desenvolvendo, continuando com as suas invenções e tudo, até a véspera de sua morte, em 1895, ele morreu em 96. Ele fez o testamento incrível, ele deixou instruções bem claras. Ele tinha uma fortuna absurda e ele deixou determinações de que fizessem com o dinheiro dele, com a fortuna dele, constituíssem uma fundação, Fundação Nobel. Essa fundação seria encarregada de instituir, de fazer academias, institutos e tal, que premiassem as pessoas que se destacassem, premiassem os inventores, premiassem as pessoas de criatividade, as pessoas que buscassem a paz. Então ele definiu 5 prêmios. Ele definiu física, química, matemática, medicina e física, química, matemática, medicina, literatura e paz. A paz que ele diz o seguinte: as pessoas que promovessem a paz entre os povos. Então, isso começou e foi feito, assim foi feito. Lá na Suécia, eles fundaram
fizeram essa fundação, inclusive, com muito dinheiro, aplica no mundo todo, bem diversificado, como o Nobel pediu, imóveis, letras e tudo, tem só crescido o patrimônio. E em 1901 iniciam-se as premiações. É incrível que eles foram agregando, não só eles têm lá os institutos, as academias, um para cada matéria dessas, mas eles também consultam governos e os próprios vencedores do Prêmio Nobel também são consultados anualmente para suas indicações dos seus candidatos. E todos vão lá e falam. Isso é muito secreto, muito guardado, só é divulgado no último momento, alguns meses antes da cerimônia. E ninguém sabe os outros que foram votados. Aliás, a Fundação Nobel diz que a cada 50 anos libera os nomes dos que foram votados em prêmios anteriores, 50 anos. Mas isso não é muito comum, não. Enfim, e essa premiação é um prêmio de aproximadamente $1 milhão, na moeda sueca lá, mas dá mais ou menos $1 milhão, além de uma medalha de ouro muito bonita, um diploma fantástico. É a maior honraria que um ser humano pode receber, é o Prêmio Nobel. É o maior reconhecimento. E ele exige até que a pessoa esteja viva, porque tem que usufruir disso. Isso tem que ser, de fato, uma premiação para ele usufruir em vida por suas conquistas, pelo seu trabalho. Isso é maravilhoso. Então, o Nobel é a maior honraria que um ser humano pode ver. Não temos no Brasil, mas essa do César Lattes é impressionante o seguinte. A Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da bomba atômica, lá o Oppenheimer comandando o Projeto Manhattan, um super segredo, lá no Novo México, nos Estados Unidos, eles chegam à bomba atômica. Lançam as duas, uma de urânio lá em Nagasaki, outra de plutônio em Hiroshima. Nem era para ser Hiroshima, era para ser outra cidade, era para ser em Kokuma, mas o tempo ruim levou para Hiroshima, olha a desgraça. Quando eles faziam os testes com bomba atômica, eles, na verdade, não conseguiam alcançar o resultado final. Eles não sabiam, assim, dizer, olha, vai atingir só essa área. Por quê? Em todos os estudos que eles faziam, lá o projeto Manhattan nos Estados Unidos, eles consideravam 3 partículas que vinham do espaço, prótons, nêutrons e elétrons. E um brasileiro, 22 anos de idade, aqui tinha físico, um observatório aqui na Bolívia, lá nos Andes, lá em cima, e um dia ele pede para a Kodak, tinha fabriquetes para todo lugar, para a Kodak fazer um filme com mais bora. E ele, à noite, nos Andes, acima das nuvens, ele fotografa o céu. E ele descobriu que haviam outras partículas, que vinham outras partículas do espaço, além daquelas 3. E ele descobriu inúmeras partículas, ele chamou de meson, que eram muitas. E pi foi o nome que ele deu para essas partículas. Meson pi. Ele, em 1946, ele tinha 23 anos, ele publica isso. Ele tinha uma turma da Inglaterra que também pesquisava com ele, mas ele descobriu isso aqui, foi a descoberta dele. Meson pi. Isso foi publicado em 46, em 48, ele consegue sintetizar essas partículas, fazer essas partículas em laboratório. Aí virou o físico mais importante do pós-guerra. Veio para o Brasil, a convite do governo brasileiro, era o Dutra, chamou Leite Lopes, que era outro físico brasileiro que estava lá nos Estados Unidos, estava em Princeton trabalhando com Einstein. Veio para cá, eles com mais outros físicos brasileiros fizeram o Instituto Brasileiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. A ideia era atômica, né? A Argentina, aqui o Perón já estava fazendo alguma coisa de um centro atômico lá também. E aqui nós começamos o nosso. Isso em 49. Naquele ano já começaram a rolar os formulários para a eleição dos prêmios Nobel do ano seguinte, 1950. E o que diz, isso é fato, o que é a moeda corrente, que o César Lattes, que o Meson pi foi o escolhido para ganhar o prêmio de física. E, obviamente, seria o César Lattes, que foi o grande descobridor disso. Mas o que acontece? Como o Brasil começou com o Instituto de Física, a Argentina, o Instituto de Física, Dwight Eisenhower não era presidente ainda, mas ainda era o grande chefe militar americano, tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. Dá uma ordem expressa de que acabassem com esses 2 institutos na América do Sul. O da Argentina acabaram, depois até derrubaram o Perón. O do Brasil pegaram, os americanos convidaram imediatamente Leite Lopes e César Lattes para voltarem para os Estados Unidos, um para Princeton, outro para Harvard, para ganhar uma fortuna, para continuar fazendo pesquisa lá. E praticamente mandou fechar o instituto aqui, e o nosso general Dutra, Marechal Dutra, só fez, pois não, pois não, pois não. E aí acabou com essa história
do César Lattes. Imagine que o prêmio Nobel foi dado para o Cecil Powell, que era um inglês mais velho, que era ligado a algumas pesquisas com o César Lattes, mas não descobriu nada disso, mas deram para ele o prêmio do Mason P. E alegaram o seguinte, que não podia dividir prêmio, o prêmio tinha que ser para um. Mentira, porque 5 anos antes tinham feito isso com a penicilina. O Fleming descobriu a bactéria em 28, ela só foi sintetizada em 40, pelo alemão, pelo Chen e pelo inglês Fleury. Eles, 3 receberam o prêmio. Então isso foi uma mentira deslavada para não premiar e para não incentivar projetos atômicos na América do Sul. Essa coisa, os americanos nos prejudicaram muitas vezes. Essa foi injustiça. O César Lattes nunca ganhou. Niels Bohr, que foi um dos maiores físicos do século XX também, foi o cara que desenhou esse átomo hoje, nós conhecemos o átomo, esse parece um mapa planetário, prótons, elétrons e nêutrons. Quem desenhou isso foi Niels Bohr. Ele ganhou, em 22, ganhou o Nobel também. O Niels Bohr, quando morreu em 62, ele deixou o testamento, ele deixou várias cartas no testamento. Uma delas era assim: por que César Lattes não ganhou o prêmio Nobel? Abri 50 anos depois da minha morte. Em 2012, foram lá para ver isso no Instituto Bohr, Niels Bohr, lá de Copenhague. Não tem essa carta, não tem essa carta. Mas isso isso aí foi a maior injustiça do Nobel. Outra injustiça com o Brasil, esse foi o primeiro, a primeira chance, esse era puro de 10, como diz, era nosso. Não, e os americanos seguraram. Outro que também não ganhou foi em 71, o Prêmio Nobel de Literatura. O Nobel eles não ficam centralizados, né? Isso foi uma instrução de Nobel, pelo mundo afora, reconhecimento de genialidades pelo mundo afora. E era a vez da América do Sul. Eles falaram, vamos premiar um sul-americano. E a América do Sul estava vivendo governos ditatoriais, nós estamos falando de 70, né? Para o prêmio de 71. O povo ligado à literatura, sempre de esquerda, mas o número 1, em 1970, da literatura da América do Sul, era Jorge Amado. Jorge Amado era reconhecido internacionalmente, vendia muitos livros, não é venda de livros que dá o Nobel, mas é o reconhecimento literário de Jorge Amado, um fenômeno. Só que acontece que Jorge Amado era comunista e nós vivíamos aqui o governo Médici. Então, como também os governos eram consultados para a concessão do Nobel, ele foi vetado assim de cara. E o prêmio tinha que vir para a América do Sul. Acabaram premiando Pablo Neruda, no Chile, que era um socialista que tinha acabado de apoiar o governo socialista que assumia do Salvador Allende. O Neruda é um poeta genial, verde que te quero verde, verdes ramas, verde mar, o barco no mar e o cavalo da montanha. Só que é o seguinte, para mim o melhor livro dele é a autobiografia, que é Confesso que Vivi. Ninguém lê Neruda mais, e Jorge Amado continua sendo lido, continua sendo admirado, né? Isso foi uma injustiça danada com Jorge Amado. Mas a pior também, outra terrível, foi em 73. Nós vamos saber, 50 anos, o Nobel promete, que vai divulgar os que foram votados. Então, o do Jorge Amado será o ano que vem, e em 2023 será este, que é o de 73, que era para ser Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara era a pessoa no mundo que era mais famosa na luta a favor dos pobres. Queria acabar com a pobreza no Brasil. Ele fez um discurso, perto de 1970, em Paris, maravilhoso. Esse discurso virou referência, falando da fome no mundo, das desigualdades, o que os governos deviam fazer e tudo, falando um francês fluente. E Dom Helder Câmara era a pessoa para o Prêmio Nobel da Paz em 73, mas assim, não tinha o que escolher, não tinha outro. E, novamente, o nosso governo fez uma pressão tão gigantesca, porque Dom Helder Câmara fazia umas confusões danadas, reunia públicos, gente mais gente, no Nordeste, no Sul, e aquilo o governo não queria aquilo de jeito nenhum. E ele, inclusive, realmente foi deixado de lado. Acabaram premiando o Kissinger. Você imagina, o Kissinger e o Leductor, a guerra do Vietnã estava rolando, os dois eram inimigos, não tinha negócio de paz, ganharam o Prêmio Nobel da Paz, o Leductor nem foi lá receber, e nessa época, inclusive, o Kissinger vendia armamento para o Vietnã do Sul, o Leductor era o líder do Vietnã do Norte. Foi o Prêmio Nobel mais absurdo da história, todos reconhecem, esse foi o mais absurdo, mas enfim, vai se fazer o quê, né? Perdemos 3 oportunidades, é uma pena. Ainda temos outros aí, vamos ver daqui para frente, quem sabe o Brasil ainda consiga um Nobel por aí. Valeu, pessoal, um abraço.